Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E você vai ver hoje os perigos vividos pelos mergulhadores profissionais. O que diz a lei sobre essa profissão? Intervalo intrajornada, uma garantia do trabalhador prevista na CLT. Médico perito judicial fala sobre os cuidados com a saúde do trabalhador. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. O TVTST começa hoje falando de uma profissão que é considerada a segunda mais perigosa do mundo. E a legislação brasileira a classifica como atividade insalubre de grau máximo. Mas mesmo assim, quem a exerce garante. A sensação de liberdade é indescritível. São os mergulhadores profissionais, que fazem de rios, lagos e mares seus escritórios. A repórter Cláudia Almeida acompanhou o dia a dia desses trabalhadores e viu de perto as normas que regulamentam a profissão. Entre golfinhos. O que dizer então de uma domadora de tubarões? Bom, aí a aventura começa a ficar mais excitante. A 300 metros abaixo da terra, a vida marinha ainda guarda mistérios para a biologia e a física. Os que ousam desbravar esse universo azul admitem. A vontade de todo ser humano é voar. E o mergulho livre dentro da água, você tem simplesmente essa sensação, porque você não tem aquele efeito da atmosfera. Então você está livre dentro da água. Então chega momentos que você abre, você está mergulhando, você abre, você sente aquela sensação de estar um peixe do teu lado e você navegando, um coral, por exemplo, você dando a volta, é como se você estivesse dando uma volta numa montanha. Então é um outro mundo, é uma sensação indescritível. A profissão de mergulhador é a segunda mais perigosa do planeta. Só perde para os astronautas. Não é à toa que eles recebem um adicional de periculosidade no valor de 30% do salário. Quer ver só? Estas imagens mostram o resgate de vítimas de um naufrágio em Brasília. Os profissionais atuam também em plataformas de petróleo, hidrelétricas e na coleta de espécies marinhas. E essa imensidão toda de água fascina, né? Gente, mas o trabalho do profissional começa mesmo aqui em terra firme com a organização de todo o equipamento. Aqui, por exemplo, eu tenho essa máscara bem moderna e aqui do lado tem um comunicador aquático. Pois é, quem foi que disse que não dá para conversar debaixo d'água? Estamos em uma das principais escolas de mergulho de Brasília. Aqui, a gente aprende a lição número 1 para quem quer se aventurar. Uma prática que é padrão é mergulhar em dupla. Quando eu tenho um problema que ele não pode ser resolvido por mim, o meu dupla é a minha solução. Vamos dar um exemplo, ficar sem ar. Fiquei sem ar, é inadmissível, você tem que controlar isso. Mas eu perdi o controle disso, o meu dupla é a minha solução e não buscar esse ar na superfície. E também ficar calminho na hora. E manter a calma, é o que o treinamento vai te propiciar. Agora é encher o peito de ar e se jogar. Esse é o mergulho livre, também chamado de apneia. O profissional fica embaixo d'água o tempo em que durar o ar dos pulmões. Bom, fôlego eu tenho de sobra. Vamos ver se eu tenho a coragem, né? Mas o Alex, o instrutor, está aqui do meu lado, mão dada. Vamos lá. Ok.
Esse mergulho é para os iniciantes que, como eu, estão começando a perder o medo e a reconhecer os próprios limites. A escola também é referência em mergulho adaptado para pessoas com deficiência. Carla chega aqui em uma cadeira de rodas e ganha liberdade no fundo da piscina. É tanta coisa boa, uma sensação tão gostosa, tão maravilhosa, que não tem assim uma sensação gostosa, não é, porque no meu caso, para mim, eu me sinto assim livre, na liberdade, me sinto assim, não me sinto presa a uma cadeira, entendeu? Essa sensação de não estar presa a nada, não tem nada me pedindo, segurando meu corpo, é muito bom, é muito gostoso. Saindo da escola, nosso passeio continua pelas águas calmas do Lago Paranoá, um dos cartões postais de Brasília. Navegamos com a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. E aqui, a aventura ganha um pouco mais de adrenalina. Esse é o mergulho de scuba, que leva esses cilindros de ar. Com o equipamento, é possível ficar nas profundezas por até 1h30. Bom, gente, vocês viram que na piscina eu entrei, deu tudo certo, mas agora eu vou pro fundo com o cilindro, com a scuba, e exige, claro, muito mais técnica e muito mais coragem, né, Capitão Conte? Mas o capitão tá aqui do meu lado, vai me ajudar. Vamos lá. No fundo do lago, dá para perceber como a poluição ainda é um desafio. Aliás, essa é outra tarefa dos mergulhadores: medir o nível de oxigênio, o que vai indicar a qualidade da água. A profissão é regulamentada por uma norma da Autoridade Marítima, prevista na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. No Brasil, são cerca de 2.550 profissionais. A Marinha é a responsável por credenciar e fiscalizar as escolas de mergulho no país. A norma 15, que são as normas da Autoridade Marítima, número 15, ela foi emitida, a última revisão foi efetuada agora em 2011, ela estabelece as regras básicas para credenciamentos de empresas de mergulho, né, aqueles que labutam na atividade subaquática, na atividade de mergulho, e também as entidades de ensino que formam os mergulhadores profissionais. A tarefa da Marinha, como autoridade marítima nesse caso, que foi delegada à DPC, é justamente de fazer o credenciamento dessas empresas e dessas escolas de mergulho. Um mercado em ascensão, principalmente por conta da exploração de petróleo na camada pré-sal. Ele é utilizado para manutenção das unidades de exploração, ele é utilizado para verificação de determinados pontos. Então, o mergulho hoje tem uma importância muito relevante. Uma unidade pode ficar inoperante se não pudesse valer da ferramenta do mergulho, ou seja, do mergulhador, para solucionar alguns problemas. De volta à nossa lancha, acompanhamos outra tarefa: o salvamento de vítimas de afogamento. Na simulação, 2 rapazes caem do caiaque. Os mergulhadores chegam de jet ski e socorrem um banhista. O outro vai parar no fundo do lago. Nesse caso, o resgate é mais delicado. A gente chega em situações que a vítima já está no fundo, a gente tem que fazer uma busca o mais rápido possível para que a gente consiga reanimar ela, né? Conseguir o êxito. A gente tem um prazo assim, de 1 hora do ocorrido, a gente tem que fazer todo o procedimento, mesmo que considere que a pessoa, a gente não pode, né, atestar o óbito, né? Então a gente tem que, em 1 hora, tem que fazer todo o procedimento. E talvez seja exatamente essa a missão mais nobre de um mergulhador. Independente de quem seja, é um ser humano, está ali e merece todo o respeito e toda a atenção que o bombeiro pode dar. Poderia ser até um parente nosso, né? A gente fica muito realizado, muito contente, né? Sensação de dever cumprido.
Para ser um mergulhador profissional é preciso fazer cursos especiais de mergulho para aprender todas as técnicas necessárias, inclusive os procedimentos de emergência. Convidamos o ministro do TST, Alexandre Agra, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Fui mandado embora sem justa causa. A empresa propôs pagar um acordo de 20% ao invés de 40% sobre o FGTS. Isso é legal? Não, esse acordo é absolutamente inválido. Acordo não, essa proposta por parte da empresa é inválida e o empregado não está obrigado a aceitar. Pelo contrário, o direito dele, uma vez tendo sido despedido sem justa causa, de receber as parcelas que ele tiver direito, mais a indenização de 40% sobre o fundo de garantia do tempo de serviço. E não perca no próximo bloco. Peão cai do cavalo e fica tetraplégico. Veja o que ele fez para conseguir a indenização. A gente volta já. Veja o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Funcionária terceirizada do município de São José, em Santa Catarina, vai ser indenizada porque limpava as ruas da cidade sem usar luvas e botinas. Os ministros entenderam que a servente deveria receber apenas o adicional de insalubridade. Mas, ao concluir que a mulher também teve os direitos desprezados, o ministro Hugo Scheuermann reestabeleceu a sentença. A indenização por dano moral no valor de R$ 5.000 deverá ser paga pelo município. TST decide que o TRT Gaúcho vai ter que reanalisar recurso de uma empresa frigorífica. Ele tinha sido negado porque foi protocolado eletronicamente e não tinha assinatura digital da advogada. Mas, para os ministros do TST, ficou comprovado de que a advogada tinha poderes por meio de uma procuração para representar a empresa, mesmo não sendo citada no corpo do processo. Tribunal Superior do Trabalho decide que jornalista retirada do vídeo depois de denunciar a emissora no Recife vai receber indenização por danos morais. O canal de TV puniu a profissional depois que ela procurou a Delegacia Regional do Trabalho para reclamar o pagamento de horas extras dela e de outros funcionários. Os ministros do TST mantiveram a condenação do TRT de Pernambuco e a emissora vai ter que pagar R$ 20.000 de indenização por danos morais para a profissional. Salário profissional é o assunto da súmula número 143 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 143 do TST diz: o salário profissional dos médicos e dentistas guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitado o mínimo de 50 horas. A súmula número 143 do TST, ela surgiu em razão da disposição contida na Lei número 3.999 de 1961, que estipula o piso, ou seja, o salário mínimo para médicos e dentistas, que vai ser exatamente 3 salários mínimos. Esse é o valor mínimo que o médico e dentista deve ganhar. E a súmula diz que esse piso salarial vai guardar proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, garantido um mínimo de 50 horas. Por quê? Multiplicando os dias úteis 25 por 2, que é a jornada mínima de médicos e dentistas, você tem 50. E a jornada, essa mesma lei 3.999 de 61, estabelece que a jornada de médicos e dentistas vai ser no mínimo de 2 horas e no máximo de 4 horas. Caso o médico ou o dentista trabalhe em jornada superior a essas 4 horas, o valor excedente à 4ª hora não será pago como hora extra, mas sim de forma proporcional à jornada trabalhada e ao piso da categoria. Ele vai fazer jus às horas extras a partir da 8ª diária, mas não a partir da 4ª. Então, essa jornada mínima e máxima guarda correspondência com o piso salarial de médicos e dentistas. O julgamento de destaque desta semana mostra um caso de um peão que ficou tetraplégico depois de cair de um cavalo. Veja o que ele fez para conseguir a indenização. A reportagem é de Rafael Porfírio.
Depois de encaminhar o recurso para análise dos ministros, o advogado da agropecuária tentou de todas as maneiras livrar a empresa da indenização de R$80 mil por dano moral e do pagamento de 2 salários mínimos de pensão mensal ao peão. No caso aqui não há que se falar em atividade de risco, e sim apenas no dolo ou culpa, caso como foi comprovado nos autos. Ou seja, independente da intenção, o agente causador do dano é o responsável, neste caso, o peão. Por isso, o advogado pediu aos ministros que fosse aplicada a responsabilidade subjetiva, mas eles não aceitaram. Antes de explicar os motivos, o relator do caso, o ministro Renato de Lacerda Paiva, lembrou o acidente com o trabalhador. Tudo aconteceu quando o peão foi tentar laçar um bezerro. O cavalo em que ele estava montado começou a ficar agitado, dando vários pulos. O homem foi arremessado contra um barranco, fraturou a coluna cervical, o que deixou tetraplégico. Ficou comprovado que durante 15 dias o animal não foi equipado pela empresa para a montagem. Um comportamento agressivo que era do seu conhecimento, sequer fora informado ao peão. Os ministros lembraram também que a atividade desenvolvida por um laçador é de risco, pelo grau de probabilidade de acidente. Com a decisão a favor do trabalhador, a empresa vai ter que pagar a indenização por dano moral, além da pensão mensal. E não perca no próximo bloco, médico perito judicial fala sobre os cuidados com a saúde do trabalhador. Nós voltamos em instantes. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O Adilson Seres quer saber mais sobre adicional de periculosidade. O pagamento do adicional de periculosidade desobriga o empregador o fornecimento de EPIs, quando necessários? Não desobriga o fornecimento do EPI, não. O EPI significa equipamento de proteção individual. Esse equipamento deve ser fornecido pelo empregador, até porque uma das obrigações do empregador é exatamente diminuir o risco de atividade para todos os seus trabalhadores. Como o adicional de periculosidade, ele é devido em razão das situações de roubo ou violência física nas atividades de segurança à pessoa ou ao patrimônio, ou então em virtude do uso do trabalho com manipulação de explosivos ou inflamáveis, é muito difícil existir um equipamento de proteção que elimine totalmente esses riscos. Então, o equipamento de proteção deve ser fornecido pelo empregador e ele não exime o pagamento do adicional, a não ser que um dia se consiga que com o equipamento de proteção cesse totalmente os riscos à atividade. O trabalhador pode receber adicionais de periculosidade, de insalubridade? Não, pela lei ele tem que optar por um dos dois. Acontece o seguinte, o adicional de insalubridade ele varia no percentual de 10, 20 ou 40%. O de periculosidade é de 30% sobre o salário da pessoa, excluídas as gratificações. Então, caso a pessoa trabalhe em alguma atividade onde ela tem direito a recebimento dos 2 adicionais, ela vai ter que optar por um. O adicional de periculosidade tem um percentual fixo a ser pago para o trabalhador? Tem, é um percentual de 30% sobre o salário do trabalhador, excluída qualquer gratificação que ele receba em razão do seu contrato. Faça como o Adilson e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Você sabia que a lei garante ao trabalhador com carteira assinada o direito de ter 11 horas de repouso entre as jornadas de trabalho? É o chamado intervalo intra-jornada. Saiba mais na reportagem de João Fagundes Neto. O texto do artigo 66 da Consolidação das Leis do Trabalho é curto e claro. Entre 2 jornadas, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Mas o empregador que não respeita a lei e obriga o funcionário a trabalhar sem o descanso de 11 horas entre as jornadas está sujeito a quê?
A desobediência do artigo 66 acarreta o pagamento de horas suplementares, tá? Além disso, a incorporação das horas extras, tá, no salário mensal do trabalhador e onerando mais ainda o patrão, além dos encargos decorrentes disso. Com base no artigo 66 da CLT, a Justiça do Trabalho condenou uma faculdade em Sergipe a pagar horas extras a uma professora. No processo, ela disse que dava aulas até às 10 horas da noite e no dia seguinte era obrigada a retornar à sala de aula antes das 7 da manhã. Assim, o intervalo era de 9 horas. 2 a menos do que é exigido pela lei. No julgamento do TST, o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, destacou que não existe nenhuma legislação que retire dos professores o direito de ter 11 horas de repouso entre cada jornada de trabalho. Por isso, a Corte condenou a faculdade a pagar as horas extras para a profissional que prestou serviços na instituição por 10 anos. Este médico do trabalho reforça: a falta de descanso traz uma série de prejuízos à saúde do trabalhador. Todas as doenças físicas e psicossomáticas. As físicas, como gastrite, enxaqueca, hipertensão arterial, diabetes, que pode desenvolver ao longo do período. E também as psicossomáticas, que são as mais frequentes. Insônia, depressão, agitação, nervosismo, irritabilidade, que consequentemente no futuro leva a problemas muito mais sérios de ordem emocional e psicológicas. Além das 11 horas de descanso entre uma jornada e outra, a CLT prevê ainda o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, que varia conforme as quantidades de horas trabalhadas no dia. A saúde do trabalhador em foco. Segundo dados da Previdência Social, por dia são registrados 2.000 acidentes de trabalho no Brasil. Será que os patrões estão preocupados com a segurança dos funcionários? O que dizem os especialistas no assunto? O repórter Alexandre Matula conversou sobre o tema com o médico perito judicial Leandro Duarte de Carvalho. Confira. Bom, obrigado pela sua presença. Existem fatores de risco para o trabalhador. E nos estudos do senhor, o senhor coloca os fatores de risco para trabalhadores urbanos e rodoviários. Vamos começar pelos urbanos. O que é detectado exatamente como esse fator de risco para o trabalho de quem está ali na labuta todo dia? Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no transporte urbano, principalmente os motoristas de cidades, muita coisa mudou nos últimos 10, 15 anos. As grandes cidades, principalmente aí, com o seu fluxo de trânsito, esses trabalhadores que antes não tinham essa realidade passaram a ter. E como essa mudança aconteceu de uma forma relativamente rápida, muitos desses trabalhadores sequer foram preparados para essa nova realidade do seu ambiente de trabalho. Então isso por si só é um fator muito importante aí de risco acidentário no trabalho. Com outros elementos que aumento da violência urbana, que esses trabalhadores estão expostos, jornadas de trabalho muitas vezes excessivas ou jornadas de trabalho picadas, chamado esquema de dupla pegada, que gera problemas em relação a um sono adequado para esses trabalhadores e um dia também adequado para esses trabalhadores. E isso tudo acaba gerando consequências no corpo desses trabalhadores, como, por exemplo, ganho de peso, consequentemente, descontrole da glicose, pressão arterial aumentada e outros fatores aí correspondentes também. Bom, existe uma situação em que há uma comparação entre o efeito do álcool para o motorista e o uso do celular. Explica pra gente isso aí que o senhor fez. Isso foi um trabalho que a gente desenvolveu a partir do ano de 2008, e fomos até o ano de 2010, 2011. A gente construiu pistas experimentais para poder fazer testes sobre o efeito da influência do álcool na condução de veículos automotores e também a influência do telefone celular e os dois fatores combinados. É claro que eu estou falando aqui de um trabalho com uma grande logística para que seja feito e segurança, inclusive, para a gente poder chegar nos resultados que a gente chegou. Mas o fato é que a gente chegou a uma certa conclusão de que até uma determinada concentração
de álcool no sangue, o telefone celular, o uso do telefone celular, ele é mais acidentogênico do que a ingestão da bebida alcoólica. A partir de um certo limite, que no caso é 0,6 gramas por litro, e o efeito do álcool, ele passa a questão do efeito do telefone celular e se torna mais acidentogênico. No caso dos trabalhadores rodoviários, doutor, o que acontece exatamente que é um fator de risco importante? Quer dizer, são as condições de trabalho, até ergonômicas mesmo, né? O estresse do dia a dia de estar no trânsito, o que pode ser percebido nesses estudos e pesquisas que o senhor faz? Bom, no caso dos trabalhadores de transporte rodoviário, a gente tem alguns pontos importantes que a gente tem que lembrar. Primeiro deles aí, jornadas excessivas aí de trabalho. Metas que são impostas a esses trabalhadores para serem cumpridas, eventualmente com prêmios e gratificações. A falta de um sono, um descanso adequado para esses trabalhadores. E por isso foi criada uma lei específica de proteção para esses profissionais, no sentido de trazerem melhorias para tentar resolver essa situação crítica, essas situações críticas que eu fiz o apontamento. Então, existe algum plano de trabalho, doutor, que possa ser feito já pelas empresas para começarem a perceber isso? As empresas têm que ter em mente que quando elas se propõem a empregar ali um trabalhador, elas têm que preocupar necessariamente primeiro com a segurança e a saúde desse profissional. E para isso ela tem que ter implementado os programas chamados programas médicos de saúde ocupacional e o programa de prevenção de riscos ambientais. Mas aí eu não estou falando apenas de ter lá um documento, ter um papel dizendo que foi feito ou não. Eu estou dizendo de realmente fazer uma intervenção, um acompanhamento desses trabalhadores no sentido de promover a saúde ocupacional deles. Então aqui eu estou dizendo a implementação de um programa mais amplo, um programa que trabalha a questão da qualidade de vida no trabalho desses profissionais. Eles têm que trabalhar com dignidade e satisfeitos. E para isso, a gente realmente precisa mudar um pouco esse comportamento que a gente está observando de muitas empresas aí no Brasil. É claro que a gente não pode generalizar, porque a gente tem ótimos exemplos aí de empregadores no Brasil. Então a ideia é de que esses empregadores que têm bons programas de prevenção deem o grande exemplo para os outros que estão fazendo aquém do que eles deveriam fazer. Bom, doutor Leandro Duarte de Carvalho, médico perito judicial, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar expondo aí algumas ideias. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!